Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde sempre conversamos a respeito de fundos imobiliários. E nesta oportunidade nós vamos conversar a respeito de um fundo imobiliário de tijolo logístico, que é o RELG11. Este fundo imobiliário foi considerado para este vídeo justamente por conta desta particularidade, a participação no IFIX. A participação do IFIX, que é zero. Exatamente isso. Eu estou fazendo uma análise de fundos imobiliários sem participação expressiva no IFIX ou ainda zerada. Nós queremos com isso encontrar vida fora do IFIX. Nós temos um montante elevado de fundos imobiliários hoje disponíveis para a formação das carteiras de investimento. Não precisamos ficar totalmente presos no índice IFIX. E é exatamente isso que eu estou fazendo neste vídeo. Vamos ver um fundo imobiliário que, apesar de zero participação no IFIX, eu tenho ele como possível objeto de análise, de estudo, de investimento, levando em consideração que é um fundo imobiliário que não é monoativo. Esse fundo imobiliário possui 5 galpões logísticos. E no momento que estamos fazendo a gravação, a cotação deste fundo imobiliário está em R$ 72,97. A variação da cota nos últimos 12 meses, 25% de queda no valor do preço de negociação. Este movimento é bastante comum ultimamente, tendo em vista que os investidores optaram muito em deixar as suas posições na renda variável, fundo imobiliário uma delas, para fazer o aporte em renda fixa, aproveitando a elevação da taxa Selic. Entretanto, na minha modesta e singela opinião, uma vez que não quero ser o dono da verdade, não tenho esta pretensão, mas esta movimentação gera uma oportunidade para a aquisição de fundos imobiliários. E com isso, com uma queda de preço deste fundo imobiliário em 25%, por que não considerar uma oportunidade de aquisição? E trago para vocês, para a nossa visualização, a cotação deste fundo imobiliário nos últimos 12 meses. Observamos aqui uma grande queda no seu valor negociado, reforçando que pode ser mesmo uma oportunidade de negócio de colocarmos este fundo imobiliário na nossa carteira de investimentos. Ainda mais que nós podemos observar que o preço sobre o valor patrimonial está em 0,61, bem abaixo de 1, o que neste momento representa esse 0,61, um preço bastante, mas muito descontado mesmo, quando comparado com o valor patrimonial da cota. Caso tenha dúvidas em relação ao que é preço sobre valor patrimonial, vou deixar aqui em cima um card para você acessar um outro vídeo que fizemos aqui no canal explicando de forma bastante rápida a respeito do que é o preço sobre o valor patrimonial. Continuando a nossa conversa, agora vamos para a fase dos rendimentos deste fundo imobiliário. Pagou 70 centavos no último mês em relação à gravação deste vídeo. Com isso, o dividend yield 0,95%. Se dá de um lado, eu trago um fundo imobiliário com zero participação no IFIX, e eu busco também um fundo imobiliário com um bom pagamento de dividendo. Essa história de dividend yield de 0,7%, 0,6%, sinceramente isso não faz parte do meu jogo de análise dos fundos imobiliários. Mas aqui temos a minha estratégia, que eu vou apenas compartilhando com vocês, não quer dizer que seja uma recomendação ou que deva ser feito dessa maneira. Estamos apenas trocando informações, abastecendo de informações para futuras tomadas de decisão. E com isso, o dividend yield nos últimos 12 meses, 12%. Desta forma, nós temos um pagamento muito interessante dos dividendos,
há que se considerar isso também. E caso o dividend yield é algo que não esteja do seu domínio de conhecimento, vou deixar aqui outro card para você acessar outro vídeo que fizemos aqui no canal, em que faço uma breve explicação do que é o dividend yield. Agora, da forma gráfica, trago este demonstrativo visual sobre a respeito dos pagamentos dos dividendos. Nós temos uma clara demonstração aqui que os pagamentos de dividendos eles são recorrentes, são bastante previsíveis. Isso de certa forma nos ajuda a compreender o quanto vamos receber de dividendos no mês em questão. Agora nós vamos para aquela tradicional análise desse fundo imobiliário com relação aos pagamentos de dividendos, considerando um montante de R$150 mil e R$300 mil convertidos em cotas apenas deste fundo imobiliário. Isso é apenas um desenho que faço, que costumo fazer, para mostrar o poder dos dividendos, o poder, a força da renda passiva que são os fundos imobiliários. Desta forma, nós temos que, se tivéssemos R$150 mil em cotas deste fundo, o RLG11, nós teríamos um recebimento mensal de dividendos, no momento que estamos gravando o vídeo, em R$1.438. Da mesma forma, os R$300 mil, eu já arredondo a conta, seria um rendimento mensal de R$2.877. Isso eu gosto de comparar como se fosse um imóvel negociável por R$150 mil ou R$300 mil, convertidos em cotas deste fundo imobiliário. E aquela comparação, um imóvel deste valor, quanto que rende de aluguel aí na região onde você mora, onde está o aluguel, onde está o imóvel. Será que alcança este montante? Lembrando que é absolutamente recomendável não colocarmos o nosso patrimônio de investimentos em apenas um fundo imobiliário ou num tipo único específico da carteira de investimentos. Nós lembramos nesse momento o que está acontecendo com o HCTR11, com uma queda expressiva no seu valor de negociação, o que pode gerar algum desconforto para o investidor, mas havendo uma boa diversificação de fundos imobiliários, não temos o que nos preocupar quando algum fundo imobiliário dá uma estremecida. Eu disse apenas uma estremecida. Isso acontece. Isso faz parte do jogo dos investimentos. Antes de entrarmos numa breve análise de alguns pontos do relatório gerencial deste fundo imobiliário, o RLG11, vamos fazer uma enquete. Me diz ali nos comentários se você tem em sua carteira de investimentos cotas de fundos imobiliários que não têm participação no IFIX. E caso você tenha cotas de fundos imobiliários que não têm participação no IFIX, diz pra gente o percentual que este fundo imobiliário tem na sua carteira de investimentos. Com o relatório mensal na tela, eu vou fazer o destaque de apenas alguns pontos que estão apresentados pelo gestor. O primeiro que eu vou destacar é que nós temos uma gestão ativa em ativos imobiliários de uso logístico. Outro detalhe que eu achei interessante é que não tem uma taxa de performance para este fundo imobiliário. E prosseguindo, nós vamos aqui na página 2, vou destacar que este fundo imobiliário fez a aquisição de um recebível. Nós temos um CRI fazendo parte do patrimônio do fundo imobiliário e não apenas os 5 imóveis que fazia parte do patrimônio deste fundo imobiliário. Então agora nós temos um CRI também. Vamos continuar. Destaco aqui na página 3 a seguinte exposição, que é a relação aos ativos do fundo e o passivo do fundo. Aqui nós temos os imóveis, compondo os 219 milhões de reais. E no passivo, nós vamos encontrar aqui, são duas obrigações de parcelamento da aquisição do imóvel Camaçari. A segunda parcela de 10 milhões, ela tem o vencimento agora em dezembro de 2022. E a terceira parcela, o vencimento em dezembro de 2023. Então, nós temos um total aqui de passivo de 63 milhões.
que se relaciona ao pagamento, aquisição deste imóvel. Isso significa que ainda este ano nós teremos esta obrigação superada em 2023, mais esta outra aqui também cumprida, assim esperamos para esse fundo, o que vai significar um acréscimo no pagamento de dividendos, uma vez que o passivo, nesse momento aqui que nós temos, ele honrado, vamos dizer assim, numa linguagem bem mais fácil, né? Vai sobrar dinheiro para dividir para os cotistas. E avançando aqui na página 4, novamente, né, nós temos a demonstração da distribuição de dividendos, bastante previsível, mês a mês. Uma evolução patrimonial do fundo, sempre crescente. E eu vou destacar, eu vou melhorar um pouquinho aqui a nossa visualização. A classificação dos imóveis está aqui. Nós temos 60% deles é considerado B+, e 40% uma classificação A para os imóveis. Nós vamos rapidamente ver esses imóveis logo abaixo aqui desta apresentação do relatório. Continuando, na página 5, eu vou destacar que a taxa de ocupação física traz 10% de vacância. Significa que, havendo a ocupação total de todos os imóveis, teremos então uma possível melhora e uma esperada melhora na distribuição de dividendos. Então, nós temos aqui no cenário atual 10% de vacância. Aqui são os imóveis que compõem o patrimônio do fundo, são 5 imóveis. Aqui está o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliário, que adquiriu, é o valor de R$2 milhões. O forte mesmo deste fundo imobiliário são os imóveis. E falando em imóveis, aqui nós temos os galpões logísticos. Nós temos esse aqui em Cotia, em Extrema, em Minas Gerais. Temos aqui Camaçari, esse aqui de Queimados, no Rio de Janeiro. E o quinto, demonstrado aqui, esse de Contagem, também aqui a imagem deles. Isso aqui é sempre para encher os olhos do investidor. E é isso, pessoal. Estas são as informações que eu trago para a nossa análise. Este fundo imobiliário, o RELG 11, eu deixo para vocês as tomadas e decisões. Não faço recomendação nem de aporte, nem de venda, nem manutenção de fundos de investimentos ou de fundos imobiliários. Cada um toma as suas decisões, mas temos sempre que nos abastecermos destas informações. Considere já se inscrever no canal, deixar um gostei para este vídeo e até a nossa próxima conversa.